lá, nesta edição da TV da Jornal Brasileira, nós temos a honra, né, de entrevistar o professor Dr. Carlos Eduardo Mendes. Já tivemos a oportunidade de 2 vezes entrevistá-lo, uma também por imagem, outra via telefone, e foi muito importante porque ele é um grande pesquisador também dos direitos humanos das pessoas de raça negra, e muito interessante os estudos que ele vem trazendo, e conseguimos agora, né, essa questão de alguns casos de violência contra algumas pessoas de raça negra, então muitos grupos querendo fazer atendimento com cotas, né, para as pessoas com raça negra, uma discussão muito grande em termos de, até uma discussão não muito ética, eu diria assim, né, tipo querendo fazer torcida organizada. Muitas vezes quem quer defender nunca fez nada e nem fará, né. Então a gente percebe que tem alguma coisa antes do cartel já dantes, né? Porque então a gente tem que esclarecer, né? E os pontos que, na verdade, atingem, né? Atingem literalmente a situação de vida, de qualidade de vida social, profissional, e até da saúde das pessoas com descendência, né, de raça negra, mas isso também inclui os descendentes indígenas, os ciganos, enfim, né? Mas basicamente os que estão mais em luta são os de raça negra, porque são em maioria, estão mais politizados, agindo, né, de forma mais organizada. Então hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos, em primeiro lugar, fazer, depois do cumprimento dele, analisar uma live que eles fizeram, muito interessante, e em seguida, depois, eu vou fazer algumas perguntas para ele, partindo de dados que eu fiz umas coletas e gostaria de ter a opinião dele como doutor, né, em psicologia. Então vamos lá, os seus cumprimentos para nossos que estão nos assistindo aqui, professor Carlos Eduardo Mendes, principalmente as mulheres, né, porque nós queremos que elas saibam o que o senhor vai dizer. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Para mim é sempre uma grande honra, né, de poder participar, de poder propagar um pouco daquilo que eu penso, principalmente, né, quando há a possibilidade de poder trazer à tona um assunto tão importante quanto é a questão das discussões que envolve a população, né, a população negra, a população indígena. Então, isso para mim é sempre muito importante, então eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Muito bem. Inclusive, sempre que eu faço entrevista com alguém que é ativista de raça negra, ele sempre coloca, e as mulheres, né? Eu digo, não, a gente também tem todo um estudo sobre as mulheres, né? Mas no dia em comemoração ao Dia Nacional de Zumbi, da Consciência Negra, que é uma lei, né, instituída desde 10 de novembro de 2011, né? Então a gente está comemorando o ano que vem, 10º ano, né, dessa lei, e que vem regulamentar essas questões de discriminação, de perseguições, enfim, de não concessão aos direitos humanos, né, digamos assim, tá, do pessoal de descendência negra no Brasil. E os senhores fizeram uma live. O que o senhor tem para contar para nós? Gostei muito do slogan, para falar a verdade. Do que objetivaram com esse grupo de profissionais neste momento na mídia digital. Então, essa live foi uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia, liderado pela vice-presidente do Conselho, que é uma mulher negra, da qual tenho um grande carinho, um grande afeto, uma grande admiração, né, a Ivani. Então, a partir daí, foi feito todo um trabalho durante alguns meses onde vários psicólogos, na sua grande maioria da raça negra, né, a grande maioria de psicólogos e psicólogas negras, fez um trabalho de pesquisa mesmo sobre o assunto. São vários psicólogos que estão nesse caminho, são psicólogos e psicólogas que trabalham bastante com essa temática. Então, houve uma movimentação para que pudesse
acontecer a live no dia no dia 20. A ideia era que passar um pouco a discussão de uma das ativistas americanas, Angela Davis. Ela diz que não basta não ser racista, né? A nossa sociedade como um todo, ela precisa ser antirracista. Então essa é a ideia, quer dizer, a ideia de falar no dia de Zumbi, no dia que foi pensado a questão do Zumbi dos Palmares, uma psicologia em primeiro lugar, mas uma sociedade que ela fosse mais justa, baseada no antirracismo e não só na consciência de que existe o racismo. Certo. E também, muitas vezes, até ontem tive a oportunidade conversando com outra pessoa, que é o seguinte, assim, a psicologia, a psicanálise, enfim, hoje também conversando com uma outra doutora de comunicação, ela não é só para as pessoas de raça branca. A gente tem que entender que as pessoas de todas as raças e etnias são como todos nós, e lá dentro deles tem a necessidade do atendimento psicológico, da psicanálise, da psiquiatria, tá? Que isso não é um diferencial, não é porque são piores ou são melhores, ou não merecem. Todos os seres humanos vão ter fases na vida deles que vão necessitar desse apoio, né? Psicoemocional, ter que fazer uma psicanálise para poder se compreender, fazer psicoterapias de apoio e etc. E eu gostei um pouco do que vocês tinham usado, não sei se era um slogan, alguma coisa assim, tá? E que eu achei extraordinário também a quantidade, já que nós temos de pessoas de raça negra, né, entrando dentro do mercado também da psicologia, né, chegando aí, o senhor está aí um doutor já também, não é? Consideravelmente doutor. E nós temos também alguns indígenas, né, que já estão seguindo o caminho, né, agora, ontem falava com um doutor em história, né, então, assim, os registros que a gente não tem muito ainda são dos ciganos, mas eles estão muito misturados, então já não estão tanto segurando não estão passando tantos problemas, né? Eu diria assim, eles estão mais enturmados, a sociedade está aceitando mais, né? Porque eles não estão assim naquelas áreas que poderiam estar antes, né? De isolamento das cabanas, né? E na sociedade, então, estão mais miscigenados. Agora, os traços, as características, eu acho também faciais e, enfim, dos indígenas e dos negros é que vai fazer com que tenha mais essa discriminação e a dificuldade do entrosamento, não é mais ou menos por aí? Então, um pouco isso, né? Porque a comunidade negra, ela, né, após o processo de escravização, né, foram trazidos para cá a população negra africana para trabalhar no trabalho forçado. Então isso permitiu um pouco mais essa organização mais política da população negra, embora é bom se notar que todos os movimentos e toda a organização de luta, de resistência da população negra, muitas vezes aconteceu com a colaboração e ajuda da comunidade indígena, né? Os quilombos, outras comunidades que foram feitas historicamente de resistência da população negra, ela teve o apoio, a colaboração da comunidade indígena e muitas vezes a população negra ajudou, colaborou com a população indígena. Então, essas duas comunidades, elas, por terem uma característica, inclusive, muito parecida em termos de religião, de pensamento, de colocar a natureza como um lugar importante na sua vida, enfim, uma questão cultural mais ou menos parecida fez com que essas duas etnias estivessem um pouco mais próximas umas da outra e se ajudassem mais. Os ciganos um pouco ficou um pouco, eu não saberia te dizer muito, porque não é a área da onde eu estudo, né, da área onde eu vejo, mas eu vejo que essa colaboração
negro indígena, historicamente, foi muito importante para a resistência e para que nós chegássemos aonde nós chegamos, e também a própria comunidade indígena. E aí, hoje, é claro, já tem uma reflexão um reflexo disso já nas universidades, né? Então, já tem vários doutores indígenas, vários doutores negros também, que fazem parte, inclusive, de vários grupos de resistência juntos, né? Enfim, a gente agora, de alguma forma, tem mais caras negras, mais Sim. caras indígenas na universidade. Uhum. É verdade. Então, mas é muito interessante também, porque a gente estudou com ele ontem, né? Também um doutor aí, a importância de tudo que aconteceu das épocas da colonização, né, com todas as raças e etnias, o que vem refletiu atualmente em vários fatos das nossas vidas, né? Porque a vida dos senhores é a mesma nossa, nós estamos toda uma sociedade onde um sofre, todos sofrem, não é? Agora, li também, fiz muitas pesquisas de mídia, até mandei para o senhor, mas é interessante, no Fórum de Segurança, que tem 3 pontos muito importantes. Diz que a maioria dos lares são só de mulheres, são as mulheres negras, são a maioria no país. Ele diz que quase todas as crianças de raça negra vivem sozinhas nas suas casas enquanto as mães vão trabalhar. É a terceira coisa que me achou, assim, que me surpreende bem nos dados, é que a maioria das pessoas negras, principalmente as mulheres, estão em subempregos sem garantias trabalhistas. E, além de tudo, os altos índices de violência doméstica, né, ou assim, problemáticas com vizinhanças, vai estar nas regiões onde moram mais negros, nas favelas. O que o senhor tem a dizer? Está certo esse dado estatístico? Porque essa realidade ela é bem presente mesmo. Acho que não tem como negá-la. Acho que mais o importante é pensá-la de uma forma mais qualitativa, talvez, né? Pensar que os lares, como você disse, começando lá do início, né? A estatística que diz que a maioria das mulheres, das crianças que são cuidadas apenas por uma mulher, maioria negra, né? Também entender algum contexto que já de algum tempo vem acontecendo, quer dizer, o encarceramento em massa da população negra, quer dizer, a gente tem estatisticamente, falando historicamente, que o jovem negro, né, ele mais padece da violência urbana, então tem o encarceramento em massa que tá em jogo. Historicamente, isso também aconteceu em épocas da colônia também, havia uma grande proporção, tem dados que dizem que já na época colonial, os homens negros eles eram mais, já recebiam maior violência, portanto tinha uma média de vida muito menor. O que acontecia é que as mulheres então tinham a obrigação ou ficavam com essa obrigação de cuidar das suas crianças. Bom, historicamente, então, se isso acontece, se os homens negros são os que mais morrem, são os que mais são presos, são os que mais têm dificuldades, essas mulheres, então, acabam tendo que assumir esse papel de prover a sua própria existência, e aí elas são as empregadas domésticas, elas trabalham nos fast foods da vida, então elas de alguma forma, são obrigadas a deixar as suas crianças em casa, já que é na periferia que existe um déficit muito grande de creches, de escolas, é na periferia que é onde está a maioria da população negra que tem tudo isso. É importante a gente entender que, por exemplo, existem partes, se nós pegarmos a média de vida na época colonial, né, que era, às vezes, chegava a 19, 20 anos, um homem negro tinha como expectativa de vida, ou mesmo na própria corrida do ouro lá, com os escravos que chegavam a uma média de vida de entre 30 anos, mais ou menos, que era a média de vida. Isso não se modificou nas áreas, nos tempos atuais, né?
por exemplo, bairros como Jardim Ângela, como Grajaú, ou como Cidade Tiradentes, estatisticamente se vive até 25 anos menos do que alguém que mora nos bairros como Moema, como Alto de Pinheiros, né? Então, é estabelecido. Então, existem lugares da cidade onde se estabelece que se vive menos, onde essa vida se vive menos, por quê? Ou porque a violência ela é estabelecida de forma muito mais aguçada do que em outros lugares, ou porque você tem que viver com outras adversidades da vida, que viver sem saneamento básico, viver com uma alimentação muito precária, e isso reduz muito o tempo de vida da população periférica, e a gente sabe que a população periférica ela é majoritariamente de pessoas negras. Então, existe um processo que vai terminando, de alguma forma, essas pessoas, porque se para o homem, às vezes, esse processo de vida acontece mais imediata, né, com as mortes, como falei, com violência e tudo mais, para as mulheres ela é também ela é cruel, porque ela é mais paulatina. Então, ela é aquela mulher que deixa o filho, que sofre por deixar seu filho sem cuidado em casa, para cuidar do filho da outra pessoa no centro, porque senão ela tem que optar ou deixar o filho, ou esse filho morrer de fome. Então, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer outras coisas. Então, nesse sentido, a estatística está correta. Só que é importante entender que existe eu acho que isso é estrutural, existe a estrutura social brasileira, ela promove isso. Então, ela é uma estrutura que vem desde o período colonial, que passou pelo período que entrou na República, e aí, agora, em períodos democráticos, não modificou muito. Continua ainda fazendo com que as mulheres negras sejam quem fique com essa responsabilidade de, muitas vezes, de prover a sua família, tendo que deixar a sua prole, o seu filho em casa, ou sendo cuidada por outras pessoas, porque ela precisa trabalhar fora, né? Então, tem uma certa realidade nessa estatística, sim. E às vezes o homem, ele também já faleceu por causa de acidentes de trabalho, não é? Muitas vezes pode estar até a questão de prisão, por causa que qualquer coisa, em primeiro lugar ele é culpado para depois dizer se estava lá ou não, né? Primeiro está condenado. Mas é um pouco para fazer um jogo de palavras aí. Mas veja bem, quando o senhor coloca essas dificuldades todas, uma das grandes dificuldades que eu considero básicas, e andei dando umas lidas aí, bairros até nobres têm bastante posto de saúde muito bem servido, e atendimentos do SUS, muitas vezes, né? Se ainda atendesse toda a população de trabalhadores domésticos e, enfim, quem está consertando a casa dos ricos, os motoristas, vamos supor, ainda estava legal, né? Mas veja bem, o que acontece? Vamos pensar também um outro dado estatístico que estava ali, esse me impressionou demais, né? O número de meninas e praticamente algumas assim pré-adolescência, né, na idade, elas estão sendo estupradas não só por parentes e vizinhos, né? Mas o que é mais grave, elas chegam à gravidez, né? E daí vai faltar tudo para elas, inclusive o que a lei determina, né? Que seria a lei garante se o aborto em caso de estupros, principalmente se for crianças, né? Nessa situação aí terrível. E né, tem até o decreto aqui, né, doutor, 7.958 de 2013, estabelece, na verdade, que é o SUS, né, e tem a lei 12.845 de 2013, também, que é a obrigação de atendimento, né, integral às pessoas vítimas de violência. Eu acho isso aqui um paradoxo tão grande, porque, gente, o que está acontecendo? Se o maior número de meninas está lá, né? Está comprovado que tem o maior índice de estupros, e é uma coisa que está todo mundo confinado ali, é quase que impossível fazer um controle dentro do ambiente, né? Como que vai trabalhar com vamos dizer, sanear a área, né? Para que não ocorra
treinar uma menina com 7, 8 anos para ela entender tá meio difícil, né? Que ela está sendo vítima da violência. Pegar todos os homens e treiná-los, não sei como fazer, né? Então você está lidando com uma coisa terrível que é o final da consequência. O final da consequência qual é? É o estupro, é a gravidez, esses bebês que nascem sem condições nenhuma, muitas vezes vão à mortalidade infantil, ou nasce um bebê com uma série de problemas, elas vão ter problemas, né? E me parece que isso não está acontecendo só com as descendentes de índias, as crianças, não só com as crianças descendentes de negras, as descendentes de índias está acontecendo a mesma coisa, né? Então, eu lamento profundamente ter que falar isto aqui, não é? Mas eu não sei quanto isso que pode repercutir no senhor, sendo um defensor também dos direitos humanos, né? Sendo um doutor, está estudando tudo isso, é estarrecedor. O que fazer? Fazer um manifesto, fazer uma interdição das atividades, né? Um movimento, tudo isso acho que tem, né? Não sei, os vereadores, os deputados têm que mexer com esse sistema, né? É muito grave. Eu não sei como que alguém consegue estar feliz sabendo que está acontecendo tantas coisas graves com um número tão grande de crianças e não ter a assistência, né? Quando está constitucionalmente garantido, tem todas as leis, tem decretos. Eu lamento dizer isso para o senhor, mas eu não sei nem ver assim como, né? Eu imagino todo o sofrimento psicossocial das pessoas, né? Eu imagino o senhor como um líder olhar tudo isso e dizer assim, o que eu faço, né? Com quem eu me junto agora para isso solucionar, né? Eu acho que é muito grave para todos vocês, mesmo com todo o preparo de psicólogos e sendo até doutor em psicologia, né? O que o senhor quer dizer para nós desse terrorismo que está acontecendo com essas crianças? É um assunto bastante emblemático, né, e que causa bastante comoção mesmo, né, afinal de contas, nós estamos falando de crianças vítimas, né, e dentro de uma contradição de um país que existe toda uma linha de governância que fala que defende a família, né, que declaradamente estão em prol da família, estão em prol da então, a gente vê uma grande contradição quando você traz esses dados, quando você fala sobre isso, né? Que existem crianças que estão vivendo a sua própria sorte e que essas pessoas que se dizem acreditar ou defender a família sequer olham para isso, né? O fato é que aquilo como a gente tem falado, né? Que crianças são essas que estão sendo, de alguma forma, privadas do seu direito à vida? Que crianças são essas que estão sendo privadas do seu direito de ser criança, de poderem brincar, de ter felicidade? Quer dizer, existe um grupo de crianças, de um grupo de pessoas que passam por esse sofrimento, enquanto um outro grupo, esse grupo que nem sequer reconhece isso, olha para isso. Então é bastante difícil mesmo, é bastante difícil, porque a gente vive numa sociedade completamente desigual, extremamente desigual, e então sobra para muitas crianças ter que adultecer muito antes do que elas deveriam, em todos os sentidos, né? Tem que, às vezes, lidar com a sua própria sobrevivência, ajudar em prover o próprio lar, enfim, a gente vê as crianças, de alguma forma, principalmente as crianças mais pobres, mais carentes, sempre expostas a vários tipos de violência, seja a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, enfim. Então, é um trabalho bastante difícil, mas que existe, como eu falei, existe uma resposta, a própria sociedade cria respostas para isso. Então, por exemplo, quando pensar que não parece que é fugir do assunto, mas não é, mas você, por exemplo, pensar a devastação da Covid, quer dizer,
ela poderia ser muito pior se, por exemplo, em Paraisópolis, a comunidade não tivesse se organizado, distribuído cesta básica, não tivesse se organizado dentro lá da comunidade, as mortes ali dentro poderiam ser. Então, a gente tem visto que os grupos sociais, os grupos na periferia, né, as pessoas têm se organizado para proteger suas crianças. Então, já tem grupos que levam as crianças, um grupo de crianças para a escola, para que elas possam chegar lá mais protegidas. Então, existe, como resposta a essa perversidade, dessa desigualdade que é colocada, existe também uma resposta social, uma resposta dessa mesma comunidade que sofre por esses casos, resposta de sobrevivência e de resistência. É claro que se houvesse uma política mais abrangente de proteção, de cuidado, a gente teria mais ganhos, porque é uma guerra que que se perde muito, né? Se tem muitas baixas, mas poderia ser muito pior, seria muito pior se a própria comunidade não se colocasse na posição combativa, em vez de uma comunidade que chora, lamenta as suas perdas, os seus mortos, os seus violentados, mas ao mesmo tempo tem que tirar da manga respostas, porque não dá para ficar chorando ou se lamentando muito, porque logo em seguida pode vir outros e outros e outros. Então, a sociedade, a comunidade, ela também tem respostas muito importantes, como eu falei, no caso do próprio Paraisópolis, como ela se organizou para combater o Covid, ou como outros grupos de comunidades no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no interior do Brasil, que se organizaram para alimentar as pessoas que não tinham alimento. Muito antes da ajuda emergencial do governo, as pessoas já estavam distribuindo material produtos de limpeza, produtos de alimentação de modo geral, cuidando das pessoas para que elas pudessem, de alguma forma, ter o mínimo, enquanto nem sequer tinha testes para todo mundo, como ainda não tem, nem quando nem sequer tinha. Então, essas questões, todas elas são questões que nos assustam muito, mas, ao mesmo tempo, quando você está envolvido com os trabalhos da comunidade, há esse sofrimento muito grande, mas há uma energia, uma alegria muito grande quando você se defronta com essas organizações, com essas pessoas que estão ligadas, que, como diz uma grande escritora negra, ela fala assim, pretendiam nos matar, mas nós decidimos não morrer. Então, é um pouco isso. A comunidade, ela não quer padecer, então ela se organiza para resistir à desigualdade que é imposta, né? Bom, em primeiro lugar, eu até cumprimento o senhor porque traz uma notícia boa, né? E que até, eu acho que envergonha grande parte da sociedade, né? Quando o senhor está mostrando que aqueles que estão sofrendo a dor é que estão se organizando para proteger as crianças, né? E não importa se a criança é do vizinho, é dele, estão todos juntos cuidando das crianças da comunidade. É até muito emocionante ouvir isso, sinceramente. Agora é engraçado, né? Fala menina, todo mundo, menina, fazer o quê, né? Mas agora, quando a gente lê lá no Fórum de Segurança, de cada 10 estupros, 8 ocorrem contra meninas e mulheres, e 2 contra homens e meninos. Quer dizer, aí já não, né, não está assim tão fácil. Os meninos já estão sofrendo de estupros e os homens também. E agora? Como? Bom, os meninos pegam uma cestinha, compram umas balinhas, alguém compra para eles, não é? Vai vender nos pontos de ônibus, batendo nos lugares, comprar uma balinha, né? Vai vender fruta, vai achar um jeito de fazer alguma coisa para fazer render dinheiro. Só que ele fica exposto às pessoas, né, malignas, e aí se dá essa situação terrível para os meninos. Homens,
né? Eu fui verificar como que poderia acontecer isso. Então, diz que vem aqueles caminhões com homens, né, de áreas muito pobres para trabalhar na cidade, nas áreas de construção, essas coisas todas. Dizem que vai ter alojamento, a comida e o dinheiro, né? Só que os alojamentos não têm segurança nenhuma, o indivíduo está lá exposto, né? Enfim, e normalmente vai não ser só um indivíduo que vai fazer o estupro, né? Às vezes vão grupos. Tem um depoimento muito recente, não vou citar o nome por respeito a ele, pela coragem dele, há um cidadão da área de mídia televisiva contando como que ele foi vítima de estupro coletivo, né, por homens, e que ele era um jovem ainda, pensou que era uma coisa que realmente interessava ele de trabalho, então ele vai ao local e o que, que sucede. Então ele está contando isso generalizadamente, é um direito dele, porque ele diz que o que ele sofreu muitos anos, ele quer que ninguém sofra isso aí. Então ele está colocando o exemplo de vida dele. É muito raro um homem de uma coragem muito grande e de uma nobreza, né, que ele está tendo. Então, o que, que a gente vai dizer? Vem esses homens assim também sem nenhum amparo para cá, para uma cidade grande. Muitos vão ficar sem onde morar, muitos vão adoecer gravemente, não tem onde se tratar, não tem assistência médica para eles, muitos se drogam, muitos se marginalizam, muitos são os homens de rua que estão aí, né? E no fim, quando a gente olha todos aqueles dados, assim, fica pensando, poxa, mas que exploração também de homens e meninos, né, gente? E agora? A maioria são negros, né? É chocante, não é? Então, É, o que, que a gente tem que ver, né? Eu acho que esses aí também estão vulneráveis, né? Eu não sei se são ONGs, se são grupos de empresas que podem criar uns grupos para orientação, para apoio, né? As autoridades, eu não sei, eu acho que estão sabendo disso, né? Deveriam ter feito alguma coisa, né? Então, o que, que a gente precisa? Só orientação, conversar com as pessoas, como eu estou conversando aqui, sei lá, instrução por bombeiros, de repente, uma forma de proteger a vida das pessoas, explicando os riscos que elas correm quando vêm de pequenas cidades para as grandes, um controle digamos, das secretarias de trabalho para ver o que estão fazendo com esses homens que vêm de caminhão para trabalhar na cidade aqui e depois ninguém sabe que fim levou, né? Então, e a maioria se torna vítima, explorada e não tem um dado a não ser realmente, não sei se dado ou denúncia, mas a gente está encontrando isso no Fórum de Segurança, né? Agora, o que dizer desses meninos e o que dizer desses homens, né? O que dizer para eles e o que solucionar? É triste, né? é. Acho que a violência contra qualquer pessoa ela é abominável. Acho que ela não, né, não teria nem o que falar, né, nem o que argumentar diante disso. Mas eu queria só chamar a atenção que antes disso existe o que é isso, a perpetuação do trabalho escravo, né? Porque na verdade essa talvez seja a primeira violência que já se foi evitada, outras violências que procede a partir daí já seria também eliminada teoricamente, quer dizer, como você mesmo falou, porque esse modo, esse jeito de operar, essa estratégia, ela não acontece só nas cidades grandes, porque vive tendo aí denúncia de fazendas, sítios, com pessoas trabalhando de forma escrava e Sim. tendo esse mesmo modo de operação, quer dizer, alguém que chega em algum lugar muito pobre, que diz que tem promessas de trabalho em determinado local, que pega um grupo grande de pessoas, essas pessoas, geralmente homens, vão até esses locais, mas mulheres também, acontece mesmo. Sim. Assim se dá o tráfico, por exemplo, de pessoas, né? Então, essas pessoas, o ideal é que e isso acontece, por exemplo, alguém que fica recrutando pessoas numa cidade, ela não faz isso é, escondido, quer dizer, como é que alguém recruta tantas pessoas numa cidade pequena sem que isso seja anunciado,
sem que isso seja visto. Então, o que deveria acontecer, talvez, é que essa mentalidade ainda escravocrata do nosso país, quer dizer, da possibilidade de ganho acima, às vezes, da vida de outra pessoa, ela pudesse ser aí antes, né, cortada. Porque o que a gente está falando, você está me dizendo de uma coisa, é uma denúncia ainda no século XXI, de pessoas que deixam forçadamente determinados locais para trabalhar em sistema análogo à escravidão nas cidades grandes, e não é diferente no campo. Então, o que precisa ser feito e que já tem sido também feito alguns trabalhos, mas ainda muito muito no início, né, doutor? Muito pequeno, porque, na verdade, a gente vive tendo casos desse tipo, denúncias desse tipo de coisa, inclusive, né, de pessoas, por exemplo, de pessoas que têm, pessoas que foi, né, denunciada há pouco tempo, daquela senhora que vivia sistema de escravidão na casa de uma pessoa a vida inteira, passou trabalhando Verdade, lembro disso. Como empregada doméstica no grande centro da nossa cidade, quer dizer, no olhar, então não é só nas construções, não é só no campo, mas também, se a gente olhar bem, é aquela coisa dos seres invisíveis, né? Esses seres invisíveis só, de alguma forma, aparece ou se torna visível quando o algoz comete algum erro grave e que ele é descoberto, porque só o grito dessas pessoas ainda não está chegando ao ouvido das pessoas que precisam ouvir. Então, se a gente combatesse de forma real aí o trabalho escravo, que ainda há na nossa sociedade, que ainda acontece, a gente teria talvez uma diminuição nessa questão do estupro e outras questões que a gente tem, porque essas pessoas não viriam sujeita à própria sorte para nenhum outro lugar. Elas teriam realmente garantias de trabalho, elas teriam realmente as suas carteiras assinadas logo de imediato, e aí elas poderiam ter lugares mais seguros para morar, ter condições mais seguras para morar, e provavelmente esse tipo de violência seria muito menor, né? Eu acho que o senhor está correto, né? Talvez também um apelo a essas ONGs, né? Esses serviços de trabalho para a comunidade que tem de voluntários. Eu acredito que todas as religiões devam ter, né? Pelo menos a Igreja Católica, eu sei que tem grupos que trabalham com essas pessoas vulneráveis, né? Eu acredito que toda boa religião tenha, né? Receba essas pessoas, vão conversar, vão dialogar, vão ver se precisa de medicação, às vezes, né? Arruma um médico que atenda, um dentista que atenda gratuitamente, né? Alguém financia uma medicação. Quer dizer, existem alguns mutirões muito bons, digamos assim, de comunidades, né, que normalmente estão ligadas em algumas religiões, que cuidam também dessa população mais vulnerável, né? Mas como é que se tem que ter um controle? Como que alguém consegue levantar dados quando, eu diria assim, esses dados existem, por que é que eles não estão de posse das autoridades e fazendo alguma coisa com a sociedade, né? Muitas vezes, né? Então, estamos fazendo um ano de muita tristeza, né? De muito desemprego, de muitas doenças, de muitas perdas. Mas me parece que o pior Covid mesmo é aquele que está na alma das pessoas, né? Porque esse aí é que está terrível para expulgar das armas, né? Expulgar o Covid das almas humanas, né? É mais ou menos por aí. A ideia é que a sociedade organizada cada vez mais promova políticas públicas de proteção a esse grupo de pessoas que acabam ficando, que estão em risco, em vulnerabilidade, né? Então, existe porque por eles, a ideia é que a sociedade crie programas e crie políticas que impeçam esse tipo de ação perversa de pequenos grupos que acabam ficando impunes, porque geralmente são pessoas
muito poderosas, são geralmente pessoas muito... porque a gente vê que aparecem os escândalos de descobrimento desse tipo de coisa, mas você nunca vê ninguém realmente sendo punido nessa tipo de ação, né? Você vê que os escândalos tomam, às vezes, ocupam um espaço na mídia por um tempo muito curto, e depois a gente só vai ter notícia de outro acontecimento desse quando acontece em outro lugar, e aí vai, assim, né, vamos caminhando. Mas o que eu acho que a solução é que a nossa sociedade assuma esse trabalho de proteção, e para isso, empatia, solidariedade, amor ao próximo, ela precisa tomar de novo o lugar do ódio que se instaurou na sociedade, um ódio que estava de alguma forma adormecido e agora realmente reaparece, né? Mas que a gente possa viver uma ideia de que cuidar do outro é tão importante como cuidar de nós mesmos, porque, Sim. como você mesma falou no início, nós vivemos num lugar compartilhado, né? Então, esses lugares compartilhados, quanto melhor for para todo mundo, quanto mais habitável for para todo mundo, melhor para todos, né? O que me ocorre enquanto o senhor está falando aí, não é, desses movimentos, por exemplo, aconteceram algumas tragédias de mortes de uma né, pessoa, de repente, parece que tem 16 condenados agora aí no caso lá do Sul, né, por inércia, por omissão, por não sei o que mais. Mas, e aí teve um movimento todo social de protestos, mas essas pessoas que protestam, que não concordam e que eu também acho que estão corretas, poderiam estar dentro desses movimentos também de impedimento, né, de tráfico de pessoas, exploração de mão de obra, exploração da prostituição infantil, a maternidade precoce, a falta de condição do atendimento, né, não só médico legal, também para as meninas, o amparo para os meninos e homens que estão sendo violentados, quer dizer, eu acho que tudo que a gente falou aqui poderia, assim, ter grupos que também não só debatessem, mas que fossem juntos, não sei se com autoridades ou com as ONGs, enfim, né, com entidades religiosas, nos bairros, nas periferias, fazer esse levantamento e fazer esse acolhimento às pessoas. Não adianta só gritar e protestar. A gente tem que pôr a mão na massa, como se diz, e lá fazer alguma coisa. Salvou 10 hoje, amanhã tem 20 que estão melhorzinho, não é? Quer dizer, também tem que se enturmar e fazer algo, eu acho, né, de forma prática. Não tem o que fazer, vamos criar vaquinhas aí, sabe? Todo mundo doa, põe um grupo que administra sério, presta contas pública digital, sabe? E esse dinheiro foi para isso, porque não sei o quê, comprou os remédios para não sei quem. Levamos outro, fez uma cirurgia, não tinha condição, precisava de um equipamento para caminhar. Né? Então, eu acho que está tendo assim, discutir, debater, dizer que está fazendo algo, só isso não basta mais, me parece. Pelos números, principalmente, apresentados, né? Sim. Mas é isso, né? Porque também não dá para todo mundo estar em todo lugar, né? Então as pessoas elas vão lutando, vão batalhando, vão brigando ali onde elas estão mais próximas, né? Naquilo que elas estão mais acompanhando, né? Então, enfim, é claro que os protestos eles têm Seu valor, né? seu alcance limitado, o seu valor é limitado. Claro que outras ações precisavam acontecer, só que tá, de alguma forma é difícil para a gente, né, nesse momento, saber. O importante é que as pessoas se sintam movimentadas e façam alguma coisa, quer dizer, seja um protesto, seja algo mais o que não dá é para dormir na inércia, né? Sim. Achar que uma pessoa dormindo na rua, num frio de 10 graus, é normal. Isso Tá é que lá não porque quer, né? Tá lá porque quer. tem. Tem gente até diz um palavrão, não quer trabalhar, tá lá jogado na rua. Não sabe toda a história do indivíduo porque ele tá jogado na rua, né? Não dá para a gente viver nisso, né?
julgar que a pessoa está lá porque quer, porque ela não foi incapaz, né? Sabendo que nós mesmos poderemos olhar aí a taxa de inflação que nós estamos vivendo hoje, a taxa de desempregados que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, então jogar a culpa no sujeito que já está vitimizado, né, que é uma coisa muito comum, né, que às vezes no Brasil acontece muito isso, a vítima passa a ser culpada Pois é. Né? Então, Nunca vi isso, né? Então, em muitos casos, isso é o que acontece, a vítima é culpada por ter sido vítima, então, o que não dá é para ficar assim, mas eu acho que as pessoas, elas podem se organizar, elas podem criar possibilidades, porque às vezes coisas muito pequenas, que a gente acha que não vai dar nada, de repente, né, e o que não, eu só acho que poderia as pessoas não ficar, não sossegar, né, com as pequenas desigualdades que a gente presencia na nossa cidade todos os dias, todas as horas, quer dizer, não basta para mim, não basta que eu tenha alcance a determinadas coisas e tudo bem, quer dizer, eu preciso saber, eu tenho alcance a essas coisas, mas será que o meu vizinho também tem? Será que a minha vizinha também tem? Será que eu posso posso ajudar nisso? Como é que pode ajudar nisso? Mas pensar que isso não é só um ato heróico, ela tem que ser um ato coletivo, tem que ser um ato de união de pessoas, tem que ser para virar política, porque senão você dá uma cesta básica para esse aqui agora, essa cesta básica acaba, aí amanhã ela está com fome de novo, né? Tem que existir uma política que mantenha essa pessoa alimentada pela vida dela toda. Tem que ter uma política que as pessoas possam sair da sua casa e deixar seus filhos cuidados de uma maneira segura. Então, a luta individual ela é interessante, ela é heróica, inclusive, mas a gente tem que começar a juntar esses heroísmos e transformar isso em ações coletivas para que ela possa ter maior eficácia e duração, né? Para que ela possa ter eficácia. Não, é muito interessante. Talvez também as empresas que tenham coisas, por exemplo, assim, peças para fazer pacotamento, alguma coisa assim, que são tarefas que dá para fazer num ambiente, né? Poderia talvez ter grupos que fossem, vou imaginar assim, né? Um mutirão, vai num galpão, trabalha, monta essas peças todas que precisa, ganhou o seu dinheiro diário, né? Digamos, tomou seu lanche, foi embora. Tá, mas ele teve o trabalho naquele dia, tá? Dignamente, ele sai feliz que teve um trabalho, que ganhou seu dinheiro, né? E no outro dia tem uma outra empresa que oferta algo também, mesmo que não dê ainda para registrar todo mundo, porque eu acho que também as empresas, muitas estão com dificuldades, estarão com dificuldades, mas eu acho que esses trabalhos em mutirão, assim, dividindo, né, cadastrando essas pessoas, é mais importante a pessoa ter uma oportunidade uma, duas vezes no mês em alguma tarefa que ela vai junto com outros e ganha o dinheiro dela, do que ficar desempregada em casa, né? Não tem acesso a nada, né? Então, eu acho que aí é o caminho que a gente tem que encontrar, são novas formas, né, de ajudar as pessoas, inclusive com a dignidade do trabalho, né? Temporário ou não. Bom, eu estou muito grata com toda a sua exposição. Eu, principalmente, assim, me emocionei bastante em alguns momentos. Eu aprendi bastante com o senhor, né? Por causa que tem coisas que a gente lê e fica assim, será que é, né? Então, o senhor, como pesquisador, está lá no meio, junto das pessoas, trabalhando nesse empoderamento, nessa condição de viverem melhor essas criaturas que estão lá esquecidas, mostrar para a gente esse trabalho heróico de que todos se reúnem para poder salvar suas crianças, para levar até a escola, vem outro, né, outro grupo vai buscar, quer dizer, que bonito isso, não é? A gente sentir que está tendo essa união entre todos, né? E talvez a sociedade não saiba disso, eu acho que a gente está trazendo isso de uma forma muito bonita através do seu trabalho, sendo sua doutora em psicologia, né? Eu estou muito gratificada com a sua colaboração, viu? De coração. Deixa aí para suas despedidas. Eu que agradeço, é sempre bom, como se diz,
poder expressar, falar o que a gente pensa é sempre muito gratificante. É claro que o assunto não é um assunto que seria para se comemorar, é sempre algo difícil de refletir, difícil de pensar, porque envolve vidas, né, e vidas em situações muito delicadas, eu diria, mas eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição. Quando for necessário, preciso, estarei à disposição. Eu também agradeço muito e também estou à sua disposição. Já tivemos tantas oportunidades aí de estarmos juntos, né? Até no evento lá na Assembleia Legislativa, o senhor foi lá e deu um recado, né? Eu gosto muito porque o senhor é jovem e é corajoso, né? Eu acho que muitos homens não têm coragem de fazer a luta, né? Então a gente está aqui conversando com as mulheres, mas é importante que as mulheres incentivem seus maridos, seus filhos, né? Às vezes eles não querem, eles são medrosos, né? Não sou que nem o senhor assim arrojado, né? O senhor vai lá, estuda, fala com a autoridade, vai, né, junta a população, vai conversar e vai orientar. Gente, que exemplo lindo, vocês já notaram? E bem mocinho, né? Então, eu estou muito grata mesmo, muito feliz, doutor, tá? E deixamos um abraço a todas as pessoas, que o ano que vem seja maravilhoso. As perdas, né, são tristes aí, todos têm que entender, mas a gente tem tanta gente legal, para tanta sorte, assim, tantas coisas para fazer o ano que vem, né? Então vamos nos juntar e vamos pensar nas boas coisas para 2021, né? Obrigada então, tá? Um grande beijo no coração. Até a próxima edição da nossa rádio Jornal da Mulher Brasileira. Até lá.